Bom, então vamos assim, muito resumidamente, tá? Entender como que começou todo esse processo. A Lei 4.280, tá, de 1963, vai falar a respeito da extirpação, né, de órgãos ou tecidos da pessoa falecida, tá? É permitida a extração de partes do cadáver para fins de transplantes, deixando autorização por escrito. Então, a pessoa tinha que deixar essa autorização. Ou que não haja oposição por parte do cônjuge ou de parente até segundo grau, tá? Então, isso ainda estava sendo levado em consideração. Assim como corporações religiosas, civis, pelo destino do despojo. Então, aqui nesse momento, a legislação ela é um pouco mais abrangente. Então, o indivíduo precisava deixar a autorização por escrito e o parente avisado. É imprescindível que a morte atestada esteja, né, comprovada, ou seja, não pode se haver suposições, né, precisa se reunir provas de que de fato a morte é evidente. A extração só poderá ser realizada em instituto universitário ou hospital reconhecido. A extirpação deve ser efetuada de preferência pelo facultativo encarregado de transplante e, quando possível, na presença do médico que atestou o óbito. Então, hoje a gente vai ver que isso é um pouco semelhante, e nós estamos falando de 1963, né? Só é permitido uma extirpação em cada cadáver. Isso mudou bastante, a gente sabe, né, que um mesmo indivíduo consegue salvar aí muitas vidas. As despesas com a extirpação são custeadas pelo interessado ou pelo Ministério da Saúde quando o recebedor do enxerto for pobre. Então, isso também mudou, tá? Se vocês lembrarem, 1963 a gente ainda estava caminhando aí com o que nós temos aí de sistema, né, o sistema que nós temos aí de saúde. Mas o que acontece? Nesse caso, se eu quisesse doar os órgãos do meu parente, enfim, a menos que quem vai receber esse órgão fosse pobre, né, eu teria que custear isso, tá? E não o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde só ia custear quando a pessoa que fosse receber era devidamente sem condições financeiras. Agora aqui a gente já está em 1968. Aqui 63 e aqui 68. Lembrando, gente, que essas legislações, elas são extensas. O que a gente fez foi tirar um pouquinho delas, tá? Só alguns pontos. Então, aqui, em diferença à lei de 63, eu já começo, essa lei já aborda a utilização de partes do cadáver com a finalidade terapêutica e científica também, tá? E a gratuidade, a gratuita, né, de uma ou várias partes do corpo. Então, existe a possibilidade de se doar mais partes de um indivíduo. A permissão vai ocorrer mediante a vontade, né, como já foi visto, pela manifestação através de instrumento público, tá? Então, por exemplo, no caso de uma pessoa incapaz ou analfabeta, ela pode recorrer a órgãos públicos para manifestar ali a sua vontade. Pela autorização escrita do cônjuge, não separado e sucessivamente de seus descendentes, ascendentes e colaterais, ou das corporações religiosas, no caso, corporação religiosa, congregação, as freiras, né? Aquelas pessoas que não é que elas abandonam a sua família, mas elas é como se elas deixassem de ter a responsabilidade ali com o seu familiar para se unirem à congregação, tá? Tipo o padre, as freiras enclausuradas, essa parte, tá? É permitido à pessoa maior capaz dispor de órgãos e partes do próprio corpo vivo, tá? Então, aí em 1968 já foi possível falar das pessoas vivas para fins humanitários e terapêuticos. A autorização deverá especificar o tecido ou órgão ou parte do objeto a ser retirado. Só é possível a retirada quando se tratar de órgãos duplos, ou seja, eu não posso doar meu coração em vida, senão eu vou morrer, né? Então, o que eles dizem é o seguinte, que a pessoa pode fazer a doação em vida, desde que a sua saúde não seja comprometida. Senão eu vou trocar um doente por outro,
né? E aquela pessoa que vai receber a doação, ela nem sempre ela vai ter aliás, né? A gente torce, a grande maioria acontece assim do transplante ser bem sucedido, mas ela ainda vai ter um período de observação até eu dar alta. Então, para que o transplante em vida seja bem sucedido, eu preciso ter certeza de que o doador não vai ter a sua saúde comprometida ou prejudicada por conta da doação, tá?